Ele só descobriu que não era filho dela no dia em que a chamaram de mercadoria. A primeira lembrança clara que Mateu tinha da infância não era de um rosto, mas de um cheiro. Algodão cru misturado com sabão barato e suor antigo. Era o cheiro dos braços de Rosa, o lugar onde ele sempre adormecia quando o mundo parecia grande demais. Naquele tempo, ele ainda não sabia explicar o que era amor, mas sabia que aquele colo era casa. "Fica quietinho, meu passarinho", ela sussurrava, apertando-o contra o peito enquanto o sol se punha atrás dos campos da província de Lurênia, um território esquecido do reino de Arvandor. Mateu cresceu acreditando que Rosa era sua mãe. Ninguém nunca o corrigiu. Ninguém nunca achou necessário. Para os senhores da Casa Grande, aquilo era irrelevante. Para Rosa era um risco, e para ele era tudo. Aos 6 anos, Mateu já sabia varrer o pátio, buscar água no poço e correr quando ouvia o sino da cozinha. Mas também sabia algo raro, ler pequenas palavras, ensinadas às escondidas por Rosa, que aprendera observando os filhos dos senhores. À noite, enquanto os outros dormiam, ela desenhava letras na terra batida. "Isso é um M, de Mateu." "E esse risquinho torto?" ele perguntava. "É o começo de uma fuga que você ainda não entende." Ele ria, sem entender mesmo. A vida seguia dura, mas previsível. Até o dia em que a casa recebeu visitantes da capital. Homens de casacos longos, botas limpas e olhares frios. Vieram contar, medir, registrar. Vieram transformar pessoas em números. Mateu estava no pátio quando ouviu a voz que mudaria tudo. "Essa mulher aqui, qual o nome dela?" "Rosa", respondeu o feitor sem levantar a cabeça. "Idade aproximada?" 30 e poucos, forte, útil. Mateu correu até ela, segurou sua saia como sempre fazia. Rosa congelou. Seus olhos procuraram o dele com um desespero silencioso. "Esse menino é dela?" perguntou o homem apontando para Mateu. O silêncio caiu pesado. "Não", respondeu o feitor. "Ele pertence à casa, filho de ninguém. Foi ali que o mundo rachou." Mateu sentiu o corpo de Rosa tremer. Sentiu os dedos dela se afastarem lentamente, como se queimar fosse inevitável. "Mãe?" Ele chamou, a voz pequena, confusa. Rosa não respondeu. Não podia. Se respondesse, perderia mais do que já tinha. Naquela noite, ela não o chamou para dormir em seus braços. Pela primeira vez, Mateu dormiu sozinho, olhando o teto de madeira, tentando entender quando exatamente tinha deixado de ser filho. A história que você vai ouvir não é sobre correntes visíveis, mas sobre laços invisíveis. Sobre escolhas feitas no silêncio. Sobre um menino que cresceu dividido entre 2 mundos e uma mulher que precisou amar, fingindo não amar. E antes de seguirmos por esse caminho de dor, coragem e transformação, se essa história já tocou você de alguma forma, curta e se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa, contadas com alma e verdade. Porque o que começa nos braços de uma escrava pode mudar o destino de muitos. Depois daquela noite, Mateu passou a perceber coisas que antes não existiam, ou talvez sempre estivessem ali, mas agora tinham um nome. O jeito como Rosa evitava olhar diretamente para ele em público, a forma como o feitor passou a separá-los com mais rigor, e principalmente, o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. Na manhã seguinte, Mateu acordou cedo e correu para a cozinha, como sempre fazia. Encontrou Rosa mexendo uma panela grande, o vapor subindo e escondendo parcialmente o rosto dela. "Rosa." Ele começou inseguro. "Não agora, menino", respondeu ela sem virar. A voz saiu firme demais, dura demais para quem sempre o chamara de meu passarinho. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Ele se afastou devagar, sentindo algo estranho no peito. Não era raiva. Era uma pergunta que não encontrava saída. Naquele dia, Mateu foi enviado para ajudar nos campos, longe da casa grande. O sol castigava, a terra era seca, e os homens ao redor falavam pouco. Um deles, Elias, um escravo mais velho, aproximou-se enquanto trabalhavam lado a lado. "Você é o menino da Rosa, não é?" Mateu hesitou. "Eu acho que sim." Elias suspirou. "Ela te criou como pôde. Isso é mais do que muitos tiveram." "Por que ela não fala mais comigo?" perguntou Mateu, quase num sussurro. Elias não respondeu de imediato.
Olhou em volta, certificando-se de que ninguém escutava. Porque amar demais aqui é perigoso, disse por fim. E por que você ainda vai precisar sobreviver quando ela não puder mais te proteger? Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Mateu pelo resto do dia. À noite, ele encontrou Rosa sentada perto do barracão, sozinha, costurando a luz fraca de uma lamparina. Criou coragem e se aproximou. Eu fiz algo errado? Perguntou. Rosa parou. As mãos ficaram imóveis. Por alguns segundos ela pareceu lutar contra algo dentro de si. Não, respondeu finalmente. Você nunca fez nada errado. Então por quê? Porque o mundo aqui não perdoa quem ama demais, cortou ela, agora olhando nos olhos dele. E eu amo você mais do que devia. O coração de Mateu bateu forte. Então você é minha mãe? Perguntou quase implorando. Rosa fechou os olhos. Uma lágrima escorreu rápida, silenciosa. Sou quem cuidou de você, disse. Sou quem te ensinou a ficar de pé, mas o resto não pode ser dito em voz alta. Mateu queria insistir, mas algo na expressão dela o fez calar. Pela primeira vez, entendeu que algumas verdades não libertam, machucam. Os dias seguintes foram marcados por distância. Não porque o afeto tivesse acabado, mas porque agora ele precisava ser escondido. Mateu passou a dormir com os outros meninos, trabalhar mais horas e ouvir mais do que falar. E foi ouvindo que descobriu coisas. Descobriu que não tinha sobrenome, que não tinha herança, que não pertencia a ninguém exceto ao trabalho. Descobriu que alguns meninos, quando cresciam, eram vendidos. Outros fugiam. Poucos sobreviviam. Certa tarde, enquanto descansavam à sombra de uma árvore, um dos meninos perguntou: De onde vocês estão nos assistindo agora? Disse rindo, imitando um homem da capital que havia falado algo parecido dias antes. Os outros riram. Mateu não entendeu a brincadeira, mas aquilo virou um hábito entre eles. Imaginar que, em algum lugar distante, alguém os observava como se suas histórias importassem. Se alguém visse isso, disse Mateu sem pensar, talvez entendesse que a gente não é só número. O riso cessou por um instante. Naquela noite, Rosa chamou Mateu pela primeira vez em dias. Venha cá, disse baixinho. Ela entregou a ele um pedaço de pano velho, dobrado com cuidado. Guarde isso. Que é? Um lembrete de quem você é, mesmo quando tentarem te dizer o contrário. Mateu segurou o pano como se fosse algo precioso, sem saber exatamente por quê. O menino que crescera nos braços de uma escrava começava a entender que o amor que o criou também o preparava para algo maior. Resistir. E aquele foi apenas o começo. O pano que Rosa lhe entregara não era bonito. Era áspero, manchado pelo tempo, e tinha um pequeno remendo torto em uma das pontas. Ainda assim, Mateu passou a carregá-lo escondido sob a camisa, como se fosse parte do próprio corpo. Sempre que o medo vinha, ele tocava o tecido e lembrava do olhar dela naquela noite, firme, triste, cheio de algo que ele ainda não sabia nomear. Os meses seguintes trouxeram mudanças silenciosas. Mateu crescia rápido demais. Os ombros alargavam, as mãos ficavam calejadas, e o olhar de menino começava a dar lugar a algo mais atento, mais desconfiado. Os senhores passaram a observá-lo com interesse prático. Esse aí vai render bem, comentou um deles certa manhã, sem se preocupar se Mateu escutava. Rosa escutou. Naquela noite, ela não dormiu. Sentada do lado de fora do barracão, observava o céu escuro, enquanto repassava mentalmente cada erro que poderia ter cometido. Amar aquele menino fora seu maior pecado, mas também sua única razão de continuar respirando. Rosa, chamou Elias, aproximando-se devagar. Eles estão falando em levá-lo para o sul. Ela sentiu o chão sumir. Quando? Em breve. Os compradores vêm antes da colheita. Rosa apertou os lábios. Não chorou. Chorar era luxo para quem tinha escolhas. No dia seguinte, Mateu percebeu algo diferente. As pessoas cochichavam mais. O feitor parecia impaciente. E Rosa o olhava como se estivesse se despedindo aos poucos. Você anda estranho, disse ele, tentando sorrir. Você anda crescendo rápido demais, respondeu ela. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rosa, se eu for embora... Começou Mateu, mas não conseguiu terminar.
Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, algo que não fazia há anos. Escute bem, disse, com a voz baixa e firme. Se algum dia alguém te perguntar quem você é, não diga que é filho de ninguém. Diga que você aprendeu a sobreviver. Mas isso não diz tudo, respondeu ele. Diz o suficiente para continuar vivo. Alguns dias depois, os compradores chegaram. Homens de fora cheirando a estrada e dinheiro. Mateu estava alinhado com outros jovens, todos examinados como animais. Braços apalpados, dentes observados, ordens dadas. Idade? 14, respondeu o feitor. Forte para a tua idade. Aprende rápido. Mateu sentia o estômago embrulhar. Procurava Rosa com os olhos, mas ela estava longe, ocupada demais para se aproximar. Quando o nome dele foi anotado em um papel, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, Mateu voltou para o barracão decidido a fugir. Elias tentou dissuadi-lo. O mundo lá fora não é gentil, disse o velho. Você pode não sobreviver. Aqui eu também não, respondeu Mateu. Só vou desaparecer devagar. Enquanto preparava o pouco que tinha, encontrou o pano escondido sob a cama. Ao tocá-lo, sentiu algo duro dentro. Nunca tinha percebido antes. Abriu o tecido com cuidado e encontrou uma pequena medalha enferrujada com um símbolo gravado. O coração disparou. Ele correu até Rosa, ignorando ordens e olhares. Isso estava no pano, disse ofegante. O que é? Rosa empalideceu. Por um instante, pensou em mentir. Mas o tempo das mentiras havia acabado. Era de sua mãe, disse enfim. Da mulher que te trouxe ao mundo. Mateu sentiu as pernas fraquejarem. Então, ela morreu na noite em que você nasceu, continuou Rosa. Eu prometi que você não morreria também. E quem era ela? Rosa respirou fundo. Alguém que acreditava que você merecia mais do que este lugar. Mateu fechou os olhos. Tudo fazia sentido agora. O cuidado excessivo, o medo, o silêncio. Você sabia que isso ia acontecer, disse ele, sem acusação. Sempre soube, respondeu Rosa. Mas amar você foi a única coisa que me fez suportar. Eles se abraçaram rápido, escondidos pelas sombras. Não havia tempo para despedidas longas. Se eu fugir... Começou Mateu. Viva, interrompeu Rosa. Viva por nós dois. Na manhã seguinte, quando chamaram os nomes para a partida, Mateu não estava lá. O feitor gritou. Os homens procuraram. Elias desviou o olhar. E Rosa, de cabeça baixa, sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso triste, mas cheio de orgulho. O menino que crescera nos braços de uma escrava agora corria em direção ao desconhecido. Sem garantias. Sem proteção, apenas com um pano velho, uma medalha enferrujada e a certeza de que sua existência tinha um preço, e ele estava disposto a pagá-lo. Mateu correu até o fôlego desaparecer. Quando as pernas finalmente cederam, ele se escondeu entre arbustos baixos, o coração batendo tão alto que parecia denunciar sua posição. O silêncio que veio depois foi estranho. Não havia gritos, nem passos atrás dele. Apenas o som distante do vento, e o próprio medo respirando junto. É isso. Agora é só você, murmurou para si mesmo. Ele caminhou por horas sem rumo certo, guiando-se pelo sol e pela intuição. A medalha, pendurada num cordão improvisado, batia contra o peito a cada passo. Não sabia o que o esperava, mas sabia o que deixara para trás. No segundo dia, a fome começou a doer. Mateu tentou pedir ajuda numa pequena vila à beira da estrada, mas bastou alguém notar suas roupas gastas para as portas se fecharem. Não temos trabalho, disse um homem sem encará-lo. Nem comida sobrando, completou uma mulher, puxando a criança para dentro. Mateu seguiu adiante, engolindo o orgulho junto com a saliva seca. No fim da tarde, caiu de exaustão perto de uma carroça quebrada. Foi acordado por uma voz rouca. Se pretende morrer aqui, escolha um lugar mais digno. Assustado, Mateu se sentou rápido. À sua frente estava um homem magro, barba grisalha, chapéu velho e olhos atentos. Quem é você? Perguntou Mateu. Alguém que já correu demais para saber quando parar, respondeu o homem. Me chamo Tomás. Tomás ofereceu um pedaço de pão duro e um gole de água. Mateu aceitou sem pensar. Você fugiu de algum lugar, disse Tomás, mais como constatação do que pergunta. Sim. Então não volte.
Naquela noite dormiram perto da estrada. Tomás contou que vivia de pequenos concertos, seguindo de vila em vila. O mundo não é justo, disse ele, olhando para o fogo baixo, mas às vezes é menos cruel fora das cercas do que dentro delas. Nos dias seguintes, Mateu passou a acompanhar Tomás. Aprendeu a negociar, a desconfiar, a observar antes de falar. Aprendeu que o mundo tinha regras invisíveis, tão duras quanto correntes. Certa manhã, enquanto atravessavam um mercado movimentado, Mateu ouviu alguém gritar: "Peguem aquele garoto!" O sangue gelou. 2 homens o apontavam, caçadores de recompensas. "Corre!" sussurrou Tomás. Eles se separaram em vielas estreitas. Mateu correu até as pernas queimarem. Escondeu-se atrás de caixas, respirando curto. Quando o perigo passou, percebeu que estava sozinho outra vez. A solidão agora tinha outro peso. Não era mais o abandono infantil, mas a responsabilidade de seguir vivo. Dias depois, chegou a uma cidade portuária. O cheiro de sal e peixe misturava-se ao barulho constante. Ali ninguém perguntava de onde você vinha, apenas o que podia fazer. "Carregar caixas?" perguntou um homem. "Posso", respondeu Mateu. Trabalhou até as mãos sangrarem. Dormia onde dava, mas estava livre. Certa noite, ao lavar o rosto num barril de água, viu seu reflexo com mais atenção. Já não era o menino do barracão. Havia algo novo ali. Dureza, sim, mas também determinação. "Rosa", sussurrou como se ela pudesse ouvir. "Eu estou tentando." Meses se passaram. Mateu aprendeu a ler placas, a somar moedas, a ficar invisível quando necessário. A medalha nunca saiu de seu peito. Era seu elo com um passado que não podia esquecer, mas também não podia voltar. Um dia no porto ouviu 2 homens conversando. "Ouvi dizer que estão procurando um rapaz fugido de Lurênia. Pagam bem." Mateu se afastou devagar. Entendeu então que fugir não era um ato único, era uma escolha diária. Naquela noite, decidiu partir outra vez. Antes de ir, escreveu algo num pedaço de papel com letras tortas e deixou escondido perto do cais. Não sabia por quê. Talvez fosse apenas a necessidade de deixar prova de que existira. Enquanto caminhava para fora da cidade, o medo o acompanhava, mas já não o paralisava. O menino que crescera nos braços de uma escrava estava se tornando um homem que aprendia, passo a passo, a existir por conta própria. E o mundo, vasto e indiferente, começava a perceber que ele não pretendia desaparecer. Mateu caminhou por dias sem saber exatamente para onde ia. A estrada parecia se estender apenas para testá-lo, como se quisesse confirmar se ele realmente merecia continuar. O corpo doía, mas a mente estava alerta. Cada som agora tinha significado. Cada sombra podia ser ameaça. Foi numa vila cercada por colinas secas que ele decidiu parar. O lugar se chamava Valsera, pequeno demais para ser lembrado pelos grandes mapas, grande o suficiente para esconder quem não queria ser encontrado. Mateu conseguiu trabalho numa olaria, moldando barro sob o sol forte. "Você tem mãos firmes", comentou Anselmo, o dono do lugar. "Aprendi trabalhando desde cedo", respondeu Mateu, sem mentir demais. As semanas em Valsera trouxeram algo novo, rotina. Acordar cedo, trabalhar, comer pouco, dormir cansado. Não era liberdade plena, mas era dignidade. E isso já era muito. À noite, sentava-se do lado de fora do barraco onde dormia e observava as estrelas. Em algumas delas, imaginava Rosa. Não como escrava, não como mulher cansada, mas como a força que o havia empurrado para a frente. "Você me ensinou a ficar em pé", sussurrava. Foi em Valsera que Mateu conheceu Clara. Ela trabalhava na padaria da vila e tinha um olhar curioso, desses que enxergam mais do que as pessoas dizem. "Você não é daqui", disse ela numa tarde, entregando-lhe um pão. "Pouca gente é", respondeu ele. "Mas nem todo mundo carrega o silêncio desse jeito." Mateu sorriu desconcertado. Não estava acostumado a ser visto. A amizade cresceu devagar. Conversas curtas, risos contidos, histórias incompletas. Pela primeira vez, Mateu falou de Rosa. Não de tudo, mas o suficiente. "Ela te salvou", disse Clara. "Ela me ensinou a viver com medo", respondeu ele. "E mesmo assim, viver." Mas o passado não esquece tão fácil. Certa manhã 2 homens chegaram à olaria. Perguntavam nomes, observavam rostos.
Mateus sentiu o velho frio na espinha. Procuramos um rapaz, disse um deles. Fugiu anos atrás. Forte, moreno, olhar atento. Anselmo franziu a testa. Aqui só trabalham homens livres, respondeu, seco. Mateu manteve a cabeça baixa. O coração batia tão forte que parecia ecoar no chão de barro. À noite, Anselmo chamou Mateu de lado. Você trouxe perigo para minha porta, disse sem rodeios. Eu sei, respondeu Mateu. Posso ir embora. Anselmo o observou por alguns segundos. Todos aqui têm algo do que fugir, disse por fim. Mas a vila não aguenta caçadores rondando. Amanhã, ao amanhecer, você parte. Mateu assentiu. Não houve ressentimento, apenas a velha aceitação. Ao contar a Clara, ela ficou em silêncio. Eles não vão parar, disse ela. Eu também não, respondeu Mateu. Naquela noite, pela primeira vez desde a fuga, Mateu chorou. Não de desespero, mas de cansaço. Cansaço de correr, de esconder, de existir sempre à margem. Antes de partir, Clara lhe entregou um pequeno embrulho. É só pão e queijo, disse. É mais do que isso, respondeu ele. Eles se abraçaram rápido, como quem sabe que despedidas longas doem demais. Mateu deixou Valsera com o sol ainda nascendo. Mas não foi longe. No alto de uma colina, avistou cavaleiros na estrada, caçadores. Não havia para onde correr. O confronto foi rápido e injusto. Mateu tentou escapar, mas foi derrubado. Amarraram suas mãos. O olhar deles era de vitória cansada. Achou mesmo que podia sumir? Disse um. Eu não sumi, respondeu Mateu. Eu vivi. Foi levado de volta, não para Lurênia, mas para uma prisão improvisada. Dias se passaram em silêncio. Mateu pensava em Rosa. Pensava se ela ainda estava viva. Pensava se tudo aquilo tinha valido a pena. Uma noite, ouviu uma voz conhecida. Eu disse que o mundo não era gentil. Mateu ergueu a cabeça. Tomás estava ali, mais velho, mais cansado, mais vivo. O que você faz aqui? O que sempre fiz, respondeu ele, tentando consertar o que dá. Com a ajuda de outros prisioneiros, Tomás organizara uma fuga. Nada heróico, apenas necessidade compartilhada. Você vem? Perguntou. Mateu olhou para as grades, para as correntes, para o medo. E então pensou em Rosa, em Clara, em si mesmo. Eu não sei viver de outro jeito, respondeu. A fuga foi caótica. Gritos, correria, escuridão. Mateu correu mais uma vez, mas dessa vez não estava apenas fugindo, estava escolhendo. Ao amanhecer, livre outra vez, sentiu algo diferente. Não alívio, propósito. Ele entendeu, enfim, que não podia passar a vida apenas escapando do passado. Precisava enfrentá-lo, precisava voltar não como mercadoria, não como menino, mas como homem. O menino que crescera nos braços de uma escrava agora carregava uma decisão maior que o medo. E ela apontava para casa. O retorno não começou com passos firmes, mas com hesitação. Mateu caminhava em direção a Lurênia, como quem se aproxima de uma ferida antiga, sabendo que doeria tocar. Cada marco na estrada despertava memórias que ele acreditava ter enterrado. O cheiro da terra, o canto distante dos pássaros, até o silêncio carregava ecos do passado. Tomás seguia ao lado dele por alguns dias, até a bifurcação onde seus caminhos se separariam. Não precisa fazer isso, disse o velho, parando. Eu preciso, respondeu Mateu. Se não voltar, nunca vou ser livre. Tomás assentiu. Não havia mais conselhos a dar. Então volte inteiro, disse, colocando a mão em seu ombro. Mateu seguiu sozinho. À medida que se aproximava da província, os campos conhecidos surgiam no horizonte. A casa grande ainda estava lá, imponente e indiferente. O coração de Mateu apertou. Perguntas martelavam sua mente. Rosa ainda estaria viva? Teria sido punida por sua fuga? Ele entrou pelos limites da propriedade ao entardecer, escondendo-se entre sombras. Observou os barracões. Tudo parecia igual, e ao mesmo tempo, nada era. Um murmúrio chamou sua atenção. Rosa anda fraca, dizia uma mulher. Depois que o menino fugiu, nunca mais foi a mesma. Mateu sentiu o chão vacilar sob seus pés. Esperou a noite cair para se aproximar do barracão onde ela costumava dormir. Bateu levemente na madeira, o coração quase saltando pela boca. Quem está aí? A voz saiu cansada, mas reconhecível. Sou eu,
disse ele num fio de voz. Mateu. Houve silêncio. Passos lentos. A porta se abriu. Rosa estava mais magra, os cabelos grisalhos, mas os olhos ainda eram os mesmos. Por um segundo ela pareceu não acreditar. Eu sonhei com você tantas vezes, murmurou. Ele caiu de joelhos diante dela, segurando suas mãos. Eu voltei, disse. Por você. Rosa chorou. Não tentou esconder. Chorou como quem segura o choro por anos. Você não devia ter voltado, disse entre lágrimas. Você me ensinou a ficar em pé, respondeu ele. Agora eu ensino você a não se curvar. Os dias seguintes foram perigosos. Mateu se escondia durante o dia, ajudava à noite. Conversavam em sussurros, relembravam o passado, reconstruíam laços. Eles vão te pegar, alertou Rosa. Não desta vez, respondeu ele. Desta vez, eu não estou sozinho. E era verdade. Outros escravos começaram a procurá-lo. Elias foi um dos primeiros. Você cresceu, disse o velho com um meio sorriso. Você resistiu, respondeu Mateu. Juntos começaram a planejar. Não uma revolta sangrenta, mas uma saída. Um grupo pequeno. Mulheres, homens, crianças, pessoas esquecidas demais para serem procuradas de imediato. Não podemos libertar todos, disse Mateu certa noite. Mas podemos começar. A decisão mais difícil foi Rosa. Eu não consigo correr, disse ela. Você sabe disso. Mateu sentiu o velho medo voltar. Então nós não corremos, respondeu. Nós caminhamos. Na noite escolhida, o céu estava encoberto. O grupo se reuniu em silêncio. Quando o primeiro passo foi dado, não havia volta. Foram horas de tensão. Um choro contido, um tropeço abafado, mas seguiram. Quando o sol começou a nascer, estavam fora dos limites da propriedade. Rosa caiu de joelhos na grama úmida. Eu nunca pensei que pisaria aqui como pessoa, disse. Mateu a abraçou, sentindo o peso dos anos se dissolver, ainda que aos poucos. Você sempre foi, respondeu. O mundo à frente ainda era duro. Não havia promessas fáceis, mas havia escolha. Enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, Mateu olhou para trás uma última vez. Não com ódio, não com medo, mas com encerramento. O menino que crescera nos braços de uma escrava agora conduzia passos livres, não apenas os seus, mas de outros que aprenderam a acreditar. E pela primeira vez, o futuro não parecia uma fuga, parecia um começo. Você que chegou até aqui, que caminhou junto com essa história desde o primeiro silêncio, curta e se inscreva no canal. Histórias como essa não são apenas contadas, elas são sentidas. Parecia um começo, mas Mateu logo entendeu que começos verdadeiros não vêm com alívio imediato, eles vêm com responsabilidade. Nos primeiros dias fora da antiga propriedade, o grupo caminhava como quem ainda espera ser chamado de volta. Cada estalo no mato fazia alguns estremecerem. Cada som distante lembrava chicotes invisíveis que ainda ecoavam na memória. A liberdade não tinha apagado o medo, apenas o deslocado. Mateu observava tudo em silêncio. Não falava como líder, porque não se sentia um. Falava como alguém que tinha voltado, visto de perto o que o sistema fazia e escolhido não repetir. Hoje paramos mais cedo, disse ele numa tarde. Não porque estamos fracos, mas porque estamos vivos. Rosa caminhava ao lado dele, apoiando-se num galho firme que servia de bengala improvisada. O corpo já não respondia como antes, mas o olhar estava desperto, atento a cada detalhe. Você mudou, disse ela, quando ficaram um pouco atrás do grupo. Eu sobrevivi, respondeu ele. Não, você escolheu. Eles encontraram abrigo provisório numa região esquecida entre colinas. Casas antigas, abandonadas havia anos, um poço ainda funcional, terra dura, mas possível de ser trabalhada. Aqui ninguém manda, disse Elias, quebrando o silêncio ao chegar. Aqui ninguém obedece por medo, completou Mateu. Não houve comemoração, houve trabalho. Os primeiros dias foram de cansaço extremo. Limpar casas, buscar água, dividir comida. Algumas crianças choravam à noite, assustadas com o silêncio. Um silêncio sem ordens, sem gritos. Mateu passava de casa em casa perguntando: precisa de algo? Está tudo bem aqui? Era estranho para todos, inclusive para ele. Rosa piorou na segunda semana. Mateu percebeu pela forma como ela respirava, curta,
cansada demais para disfarçar. Sentou-se ao lado dela naquela noite, enquanto o vento balançava as folhas da grande árvore onde costumava descansar. Você está indo longe demais por mim, disse ela. Tudo o que sou começou com você, respondeu ele. Rosa sorriu fraco. Você acha que eu te salvei? Mas foi você que me deu sentido. Amar você me lembrou que eu ainda era gente. Mateus sentiu o nó na garganta. Não me deixe agora, pediu. Eu não estou indo embora, respondeu ela. Estou ficando do jeito que sempre sonhei. Livre. Naquela madrugada, Rosa partiu. Sem correntes, sem ordens, sem medo. O grupo acordou com o silêncio pesado da ausência. Ninguém precisou perguntar. Todos entenderam. Eles a enterraram sob a grande árvore, onde o sol batia suave. Mateu retirou do pescoço o cordão com a medalha antiga, a única ligação física com o passado, e colocou junto à terra. Aqui descansa Rosa, disse ele, com a voz firme apesar das lágrimas. Uma mulher que foi chamada de escrava, mas que viveu como mãe, como abrigo e como coragem. Não houve discursos longos, houve mãos dadas. Depois disso, algo mudou definitivamente. Mateu não corria mais, não planejava fugas, começou a construir. Organizou tarefas, não como ordens, mas como escolhas. Quem prefere plantar? Quem sabe consertar telhado? Quem fica hoje com as crianças? As respostas vinham. Algumas hesitantes, outras firmes. As crianças começaram a rir mais alto. Os adultos passaram a se olhar nos olhos. Pequenas coisas, mas revolucionárias. Numa tarde, Mateu sentou-se no chão com os menores e desenhou letras na terra. Isso é um M, disse, de memória. As crianças repetiram rindo. À noite, sozinho, ele falava com Rosa em pensamento. Estou tentando não virar aquilo que nos feriu. Meses se passaram. Alguns foram embora, seguindo outros caminhos. Outros ficaram. Ninguém foi impedido. A liberdade também era isso. Partir se quisesse. Um dia, um viajante chegou, cansado, desconfiado. Que lugar é esse? Ele perguntou. Mateu respondeu sem pensar. É onde ninguém precisa pedir permissão para existir. O homem observou, curioso. Quem manda aqui? A responsabilidade, respondeu Mateu. Certa manhã, um mensageiro trouxe notícias distantes. Falava-se de mudanças lentas, de propriedades sendo questionadas, de estruturas começando a rachar. Nada imediato, nada garantido. Eles podem vir atrás de nós, alertou alguém. Podem, respondeu Mateu. Mas quando vierem, não encontrarão correntes. Encontrarão pessoas. Naquela noite, Mateu pegou um pedaço de madeira e escreveu seu nome com cuidado. Mateu Rosa fixou na porta da casa onde dormia, não como provocação, como pertencimento. Ele finalmente entendeu que não precisava apagar o passado. Precisava ressignificá-lo. O menino que crescera nos braços de uma escrava, agora caminhava com os próprios pés, carregando não o peso da submissão, mas o legado do amor que o formou. Ele não se tornou herói de livros, não liderou revoluções sangrentas, não mudou leis com discursos, mas construiu um espaço onde ninguém era mercadoria. E, às vezes, mudar o mundo começa exatamente assim, recusando-se a repetir o que nos destruiu. O tempo continuou passando, como sempre passa, indiferente às dores e às conquistas humanas. Mas naquele lugar esquecido entre colinas, o tempo parecia andar em outro ritmo. Um ritmo mais lento, mais atento. Como se também estivesse aprendendo a respeitar quem ali vivia. Mateu envelhecia aos poucos, não no rosto apenas, mas no olhar. Um olhar que já não procurava fuga nem confronto, mas compreensão. Ele aprendera que liderar não era estar à frente o tempo todo, mas saber quando caminhar ao lado e quando dar espaço para que outros descobrissem a própria força. As crianças cresceram ouvindo histórias diferentes das que ele ouvira. Não histórias de obediência, mas de escolha. Quando perguntavam quem fora Rosa, Mateu não falava de correntes. Ela foi quem nos ensinou a ficar de pé, dizia apenas. E isso bastava. Certa tarde, uma das crianças, já quase um jovem, aproximou-se enquanto Mateu consertava uma cerca. Mateu, você sente falta de quem você era antes? A pergunta o pegou desprevenido. Ele apoiou as mãos no joelho, pensou por alguns segundos. Sinto, respondeu, mas não sinto saudade.
Qual a diferença? A saudade prende, a lembrança ensina. O jovem assentiu como quem ainda não entendia totalmente, mas guardaria aquelas palavras para o futuro. À noite, Mateu costumava sentar-se sob a grande árvore onde Rosa descansava. Não falava sempre. Às vezes apenas ficava ali, ouvindo o vento passar entre as folhas, sentindo que aquele silêncio já não doía. Você conseguiu, murmurava em pensamento, não só me salvar, mas mudar o fim. Ele sabia que o mundo além das colinas continuava duro. Sabia que injustiças ainda existiam, que outros continuavam presos, invisíveis, esquecidos. Essa consciência não o abandonava. Mas agora ela não o paralisava. Quando alguém chegava ferido, cansado, perdido, Mateu repetia a mesma frase. Aqui você pode descansar. Depois decide quem quer ser. Alguns ficavam, outros seguiam. Todos partiam um pouco menos quebrados. E foi assim, sem placas, sem anúncios, sem promessas grandiosas, que aquele lugar passou a existir de verdade. Não como refúgio perfeito, mas como prova viva de que a dignidade pode ser construída, mesmo sobre terras marcadas pela dor. Mateu nunca escreveu sua história, nunca achou necessário. Preferiu vivê-la em gestos pequenos, repetidos todos os dias. Um copo d'água oferecido, uma escuta paciente, uma decisão compartilhada. No fim, ele entendeu algo simples e profundo. Ele não crescera apenas nos braços de uma escrava, crescera no amor de uma mulher que recusou aceitar o mundo como ele era, e ao fazer isso, ensinou um menino a fazer o mesmo. E enquanto houvesse alguém ali respirando sem pedir permissão, Rosa continuaria viva. Não na memória apenas, mas no modo como aquele lugar escolhia existir. A história termina aqui, mas a dignidade que Rosa ensinou continua.